Bom, hoje nós daremos início ao novo conteúdo do terceiro bimestre, que é o conteúdo de práticas corporais de aventura. Sim, isso mesmo. Bom, esse é um conteúdo novo, tá? Que está previsto na BNCC. Na BNCC são todos os conteúdos na qual a LDB prioriza, que são as leis de diretrizes e bases da educação. E quais são os nossos objetivos de aprendizagem com esse conteúdo? Nós vamos experimentar e fruir diferentes práticas corporais de aventura urbanas, tá? Valorizando a própria segurança e integridade física, bem como os demais. Nós teremos que identificar os riscos durante a realização de práticas corporais de aventuras urbanas e planejar estratégias para sua superação, identificar a origem das práticas corporais de aventura e as possibilidades de recriá-las, reconhecendo as características, instrumentos, equipamentos de segurança, indumentária, organização e seus tipos de prática. Então, gente, na prática, o que nós vamos fazer? Nós vamos estudar a origem das práticas corporais de aventura, como aconteceu, como era chamado, como é chamado hoje, virou esporte, não virou esporte, tá? E nós vamos criar estratégias de experimentar algumas dessas práticas corporais urbanas. Quais são as práticas corporais urbanas? Nós vamos ver no decorrer das aulas. A prática do skate, a prática do ciclismo, né? Motocross, claro que a gente não vai fazer o motocross, né? Mas nós vamos estudar algumas dessas atividades corporais de aventura urbanas, vamos experimentar algumas com toda a segurança, valorizando a nossa própria segurança e criando também estratégias, não só para nossa segurança, mas como também de superação, tá? Então, gente, vamos lá. Práticas corporais de aventura. Elas podem ser, ela tem diferentes nomes, né? Podem ser conhecidas por atividades físicas de aventura na natureza, esportes californianos, esportes ao ar livre, atividades ao ar livre, esportes alternativos, esportes de aventura na natureza, esportes de aventura na cidade, atividades de aventura, atividades outdoor, esportes radicais, esportes extremos, atividades físicas de aventura, entre outros, tá? Então, as práticas corporais de aventura, elas já existem há muito tempo, tá? E elas se consolidaram agora na educação física no século XXI, no século que nós estamos, tá? E nos últimos anos, como é que eu posso dizer? Ela tem sido categorizada por meio de vários termos distintos, tá? Em virtude das diferentes características que cada modalidade apresenta. Então, de certa forma, existe uma confusão conceitual, tá? Justamente pelos tantos nomes que nós podemos ver aí que elas são conhecidas. Então, a gente vai tentar falar um pouquinho de cada termo que é utilizado e tentar conceituar cada termo, tá? Para não ficar uma confusão de conceitos, tudo bem? Prosseguindo, vamos falar sobre o termo esportes radicais. O que a gente pode dizer dele? Originou-se em eventos esportivos nos quais a ênfase estaria em manobras acrobáticas associadas a fatores de risco, tá? Então, podemos citar o termo esportes californianos que surgem nos anos 60 na Califórnia, nos Estados Unidos. E se referem à prática de alguns esportes como o surf, o windsurf e o voo livre. Então, gente, esses esportes radicais, a principal característica para ser considerado um esporte radical são essas manobras acrobáticas. E essas 3 fotos que eu trouxe para vocês são os 3 exemplos que eu cito aí no slide.
O surf, que é esse primeiro. O windsurf, que é como se fosse o surf com uma espécie de prancha com uma vela, tá? E o voo livre, que é como se fosse aí a utilização de uma asa delta, tá bom? Então, gente, que fique bem claro que bem específico as características do esporte radicais, tá bom? Prosseguindo, nós conhecemos também o termo esportes na natureza. Esse termo ele se estabelece como uma das principais características as relações do ser humano com a natureza. Professora, mas o surf eu também utilizo a natureza. Eu faço no mar, nas manobras do mar. Mas como nós falamos anteriormente, a principal característica dos esportes radicais são as manobras, tá? Cada manobra tem uma pontuação, tem um regulamento. Então, as características principais são a manobra e o alto risco. Quando eu falo de esporte na natureza, eu não posso dizer que não existe manobras, eu não posso excluir esse fator. Mas a relação principal é do ser humano com a natureza. Eu vou para a natureza, eu vou fazer uma trilha, eu vou fazer um ciclismo, eu vou, como tem aí nas fotinhos, fazer uma escalada, andar de canoa, é a relação que eu tenho do esporte com a natureza, tá? E ela sempre vai ser dentro da natureza, tudo bem? Bom, além dessas características que está aí no slide, nós podemos dizer que os esportes na natureza, como é que eu posso dizer? Ele denota um esporte com regulamento também, tá? Mas as práticas, elas ocorrem em contato do ser humano com o ambiente. Ele vai proporcionar aspectos lúdicos, cooperação, sensibilidade ecológica, sem restringir as técnicas específicas do esporte. Os esportes que ocorrem na natureza, é importante nós frisarmos que tem essa questão ecológica muito forte, de prevenção, de cuidado, de zelo com o meio ambiente, com a natureza. Tudo bem? Continuando, nós temos aí o termo esportes de aventura, né? Essa palavra aventura, ela vem do latim e ela significa o que está por vir, um desconhecido, imprevisível, tá? As incertezas. Então, ela tem a sua origem associada à prática na natureza. Acredita-se que os esportes de aventura, ele teriam suas primeiras práticas, sua origem mesmo, associada à prática na natureza. E essa palavra aventura, o que está por vir, o desconhecido, é justamente o que se espera nos esportes de aventura. Não se sabe o que esperar, não se sabe o que está por vir, tá bom? Então, é realmente uma aventura. E aí, gente, vamos fazer um breve resumo para não ficar confuso os conceitos, tá bom? Quando eu falo de esportes radicais, eu tenho que ter em mente que são esportes com preferência para as manobras, como o surf, como o voo livre, tá? Quando eu falo de esportes na natureza, eu falo dessa relação do homem com o meio ambiente, de eu praticar algo na natureza, no meio ambiente, mas que eu também cuide, que eu zele por ela, tá? E quando eu falo de esportes de aventura, ela pode ser na natureza, pode não ser na natureza, pode ser no meio urbano, mas eu tô falando
daquele friozinho na barriga, de você fazer algo que você não sabe o que pode acontecer. Qualquer coisa pode acontecer, tá bom? Então, é um resumozinho das três características principais desses termos, tá? E aí eu tenho uma atividade. Essa atividade vocês vão me entregar no momento em que nós tivermos a nossa aula pelo aplicativo. Ou seja, não precisa vocês mandarem foto no meu privado, no WhatsApp. Não precisa vocês enviarem para a escola, somente se eu pedir, tá bom? O que eu preciso que vocês façam? Vocês vão ter no máximo 2 semanas de prazo. É uma coisa bem simples. Eu coloquei 2 semanas porque quando eu estou planejando nossa próxima aula pelo aplicativo Zoom, tá? Então, vocês vão pensar numa atividade que vocês gostariam de fazer, numa prática corporal de aventura. Eu sempre tive vontade de aprender a andar de skate, aprender a fazer manobra de patins, sei lá, pular de asa delta, tá? Vocês vão pensar no tipo de prática corporal de aventura que vocês gostariam de fazer no futuro, ou até mesmo que vocês já fizeram. Eu já fiz uma tirolesa, achei super massa, tá? E aí, vocês vão pegar essa atividade que vocês gostariam de fazer ou que vocês já fizeram e vocês vão pesquisar um pouquinho sobre elas. Vão pesquisar como ela é realizada, quais são as regras, a segurança, as normas de segurança que precisa ter para poder executar ela de maneira correta, sem riscos, tá? Vão verificar em qual ambiente ela pode ser realizada. Ela pode ser realizada em qualquer ambiente alto, numa montanha, numa torre, ou então na água, no mar, no igarapé, certo? E o motivo pelo qual você sente vontade de realizar essa prática. Eu gostaria de realizar por causa da adrenalina, ou porque eu vi em algum filme, eu achei muito legal, certo? Então, gente, vocês vão escolher a atividade, pensar no que vocês gostariam, pesquisar sobre ela, como é realizada, em qual ambiente pode ser realizado e o motivo pelo qual você sente vontade de realizar essa prática. Vocês terão um prazo de 2 semanas. Na próxima aula, nós vamos ter um próximo vídeo, tá? Mas na próxima aula que nós vamos fazer pelo Zoom, eu vou cobrar essa atividade. Aí a gente vai conversar sobre os conceitos que nós aprendemos nesta aula de hoje, conversar sobre a nossa próxima aula, tá? Que será específico de um esporte radical, e conversar sobre o que vocês pensam, o que vocês acham, quais são as práticas que vocês gostariam de fazer, tá bom? Qualquer dúvida, estou aqui. Lembrando, peguem esse slide, ou imprime e cole no caderno, ou escreva, anote, são poucas coisas escritas nele. Faça ele no caderno, porque nas próximas avaliações, seja ela com consulta ou sem consulta, eu vou cobrar alguns desses conceitos, tá? E eu posso cobrar não só o que está escrito no slide, como o que eu expliquei para vocês durante a aula todinha. Então, se eu falei alguma coisa que não está escrito no slide, até porque o slide eu só coloquei tópicos, são pontos de referência para me guiar na explicação de vocês. Então, se eu falei algo que não está contido no slide, anota no caderno, faz uma observação no caderno para não perder esse raciocínio, esse pensamento. E eu posso cobrar futuramente, até porque faz parte da aula, da explicação. Tudo bem? Beijo grande no coração de vocês. Até a próxima aula.